Salve, salve, galerinha, como vocês estão? Então voltei agora com a segunda parte, né, do Fuja de Algerim 2. E agora eu vou estar começando a explicar sobre a matéria da P2, né? Então a gente vai começar pela parte de transformadores, né? E explicando sobre isso. No meio dessa aulinha eu vou dar um corte e provavelmente depois eu vou voltar e explicar mais sobre aquela parte de autovalores, autovetores e já essas coisas, uma transformação simétrica. Então, hoje eu vou estar explicando sobre mudança de base, transformadores em geral. Para explicar sobre transformadores, eu vou estar explicando um pouquinho de função, beleza? Vou estar explicando aquela matéria de função do ensino médio em geral. Por quê? O que é um transformador? Um transformador, por exemplo, a gente tem transformador, a gente pega uma matriz de transformação, tudo bem? Associa um vetor U, isso vai dar pra gente, dar pra gente um vetor V, tudo bem? Um vetor V. E o que é uma transformação? É basicamente uma função entre dois vetores. É aquela mesma coisa que a gente tinha, aquela função do ensino médio. Então todas as propriedades de função que a gente tem, domínio, imagem, essas coisas todas, a gente vai ter na transformação também. Então, por exemplo, a gente tem que U está contido num espaço U, tudo bem? O vetor U está contido num espaço U, já o vetor V está contido num espaço V, beleza? Então, é aquele mesmo esqueminha que a gente tem de função do ensino médio. A gente vai ter um conjunto de valores, um conjunto de vetores, tudo bem? Um espaço vetorial aqui dentro. O espaço U, beleza? A gente vai pegar os vetores deles e associar a outro espaço vetorial, certo? A espaço vetorial V, por exemplo. A gente já teve isso no ensino médio, só que a gente teve com números reais, né? Agora a gente vai trabalhar isso com vetores. Isso faz total sentido, sabe? Então é aquela mesma coisa que a gente tinha do produto interno, que a gente já sabia o produto interno no V3, só que agora a gente conheceu todos os espaços vetoriais, certo? Então a gente já tinha transformação ali nos reais, tudo bem? Então agora a gente conheceu a transformação agora em N espaços, tudo bem? Beleza. Então, a gente tem que os valores associados a U, a gente tem como a gente sabe que esse daqui é o domínio, beleza? E agora, os valores associados a V, a gente tem que é o contradomínio. Contradomínio. Deixa eu colocar aí embaixo para ficar bonitinho. Aqui é o domínio. Pensa como uma função mesmo, como você viu no ensino médio ou no próprio cálculo 1, que a gente teve que trabalhar bastante com função. Domínio. Beleza, então a gente tem o domínio e o contradomínio. Ok. Então, por exemplo, eu posso ter uma transformação de um espaço vetorial do V3 para um espaço vetorial do Rn, beleza? Do R4, do R5 e tudo mais. Só que o que vai acontecer? Você concorda comigo? Por exemplo, eu vou pegar uma transformação de um espaço de 3 dimensões para um espaço de 4 dimensões, certo? Então esse espaço é dessa maneira aqui. Então, A, B, C, D, ok? Aqui eu já vou ter um espaço vetorial dessa maneira aqui, X, Y, Z. Beleza? Ok. Então você concorda comigo que esse espaço vetorial ele é menor que esse espaço aqui, certo? Então eu vou ter todos os elementos desse espaço associado a todos os elementos desse outro espaço.
Não, você concorda que eu vou ter algo do tipo assim. Ah, aqui eu vou ter um elemento desse espaço, o vetor U1 aqui, por exemplo. O 1 vai estar associado a 1V1. Agora pega outro vetor, V2, ou U2, quer dizer, U2, e associo ele a V2. E assim por diante. Porém, como esse espaço ele é um pouquinho menor que esse, ele tem uma dimensão a menos, a gente vai ter o quê? Que aqui vão sobrar vetorizinhos, né? Eu vou estar associando, então vai sobrar vetorzinho. Então a gente já tem a primeira relação. A gente já tem a primeira relação que o quê? Por exemplo, peraí, deixa eu voltar aqui. O 3. A gente já tem a primeira relação. Quando cada elemento de U se associa a um elemento de V, todos são distintos, a gente tem que essa função ela é injetora, né? Então, se a dimensão de V é maior que a dimensão de U, beleza? Se a dimensão de V é maior que a dimensão de U, a gente tem que pode ser sobrejetora, né? Pode ser injetora, quer dizer. Pode ser injetora. Porém, ela vai poder ser sobrejetora? A gente vai estar associando N vetores e tal. Na sobrejetora, a gente precisa que todo esse espaço aqui ele esteja preenchido, né? Ele esteja associado com pelo menos um vetor de lá. Beleza? Todos os valores de V, a gente precisa que seja associado aos valores de U. Concorda comigo? Então, não pode ser sobrejetora. Beleza? Eu vou apagar aqui, que aqui só tinha sido exemplo. Então a gente tem esse primeiro caso, que se a dimensão de V for maior que a dimensão de U, ela pode ser injetora, porque todos os vetores de U podem estar associados a um vetor diferente de V, porém ela não pode ser sobrejetora, porque aqui tem uma dimensão maior, então tem uma quantidade maior de vetores, certo? E então a gente não consegue preencher todos os vetores, porque lembra o que a gente tem? Que um valor de U ele não pode estar associado a dois valores de V, senão isso não é uma função, né? Então, isso aqui, por exemplo, não pode acontecer. Desculpa. Então, isso aqui, por exemplo, não pode acontecer. Um valor de U tá associado, um valor do domínio está associado a dois valores do contradomínio, não pode acontecer, porque senão não é uma função. Beleza? Beleza. Aqui. Ok. Então, a gente não consegue preencher o V inteiro. Ok? Então, vão ficar, por exemplo, vetores. A gente vai ter os vetores, sei lá, Vn. Não vai estar associado a nenhum vetor de U. Vm. Sei lá, e Vc. Beleza? Vai. Tem esses vetores que eles não vão estar associados a nenhum vetor de U. Ok? Em todo caso. Então isso vale para todo caso. Tá. Agora, vamos considerar o contrário. Que esse aqui é do R4, aqui é do R3, beleza? Então o espaço de U é um espaço de 4 dimensões e V é um espaço de 3 dimensões. Então a gente tem o contrário. Se dimensão de U for maior que a dimensão de V, o que a gente vai ter? Ela pode ser injetora? Você concorda comigo? Agora, se aqui tiver 4 dimensões e aqui 3, eu vou ter mais vetores desse lado, né?
porque é um espaço vetorial maior. E aqui já é um espaço vetorial menor. Então eu vou conseguir associar, aqui tem uma maior quantidade de vetores. Eu vou conseguir associar essa maior quantidade de vetores a um nesses vetores. Cada vetor está ligando apenas um daqui? Não, né? Porque aqui tem uma quantidade maior. Beleza? Então, se a dimensão de U é maior que a dimensão de V, a gente tem que ela não pode ser injetora, beleza? Não pode ser quanto maior espaço vetorial, mais vetores já constituem nele, tudo bem? Tá, beleza. Então agora ela pode ser sobrejetora? A gente consegue preencher todo esse espaço, né? Se a gente tem mais vetores aqui do que aqui, a gente vai conseguir preencher todos os vetores de V, não consegue? Então ela pode ser. Eu não estou falando, ó, claro, é bem importante falar isso. Eu não estou falando que quando a dimensão de U for maior que a de V, em todos os casos, ela vai ser sobrejetora, beleza? Pode ser que não aconteça. Vou dar um exemplo aqui. Então, pode ser a sobrejetora. Então tá bom. Então a gente sabe que se a dimensão de... Por quê? Agora eu vou continuar na parte que eu tinha parado de falar, né? Agora vamos... Acabei de lembrar. Então tá. Por exemplo, essa aqui é do R4. E essa daqui é do R3. Então eu tenho uma matriz do R4. E aqui eu tenho um espaço do R4. E aqui eu tenho espaço do R3 do outro lado, beleza? Tá. Mas e se os vetores associados, por exemplo, a transformação que eu pego, quer dizer, se a transformação que eu pego, ela tiver vetores geradores do R4, porém contido em um plano. Uma suposição que eu tenho esses três vetores do R4, beleza? E eles estejam gerando uma base do R3. Dessa maneira aqui mesmo, tipo, posso colocar aqui 1, 0, 1 e 0. Então eu tenho esses três vetores do R4. Porque se eu multiplicar aqui, por exemplo, um x, y, z, x, y, z, w, ele vai me voltar um vetor do R3. Ok. Mas o que eu vou ter aqui nesse caso? Você concorda que esses dois vetores aqui, eles são paralelos? Então eu tenho um vetor aqui LD, certo? Então, ele pode estar gerando vetores do R3 só que em um plano. Porque aqui a gente vai ter um vetor LD, então a gente tem dois vetores formam um plano, né? Basicamente, porque a gente tem dois vetores LI só. Então esses dois vetores LI, eles vão formar um plano. Então ele pode estar me dando três coordenadas, porém essas três coordenadas estão em um plano, beleza? Então são vetores do R3 que estão me retornando um plano. Ok? Fechou? Deu para entender? Então, não é certeza que quando a dimensão de U for maior que a dimensão de V, ele vai pegar todos os vetores de V. Ele pode pegar apenas alguns. Então, por isso que eu estou colocando, pode ser sobrejetora, tudo bem? Porém, ela nunca pode ser injetora se
se a dimensão de U for maior que a dimensão de V. E a mesma coisa aqui, tudo bem? É a mesma coisa aqui em cima, se a dimensão de U é maior que a dimensão de V. Beleza. Então, o que a gente vai ter agora? A gente tem... Tá. Agora, se a dimensão, por exemplo, a dimensão de U for igual à dimensão de V. Então, se dimensão de U igual de V, dimensão de V, a gente tem que eu posso que ela seja sobrejetora e seja injetora, né? Porque a gente tem um espaço de mesmo tamanho. Então, se cada vetor aqui de U estiver associado a um vetor diferente de V, a gente tem que ela vai ser bijetora, certo? Que ela vai ser injetora e sobrejetora. Então, pode ser bijetora. Beleza? Então a gente já sabe que pode ser bijetora. Então, antes de mais nada, eu vou estar apagando aqui. Aí eu vou começar. Eu vou continuar nessa parte aqui. Então, se vocês quiserem, anotem o que está escrito aqui, pausa o vídeo, dá uma anotada. E eu vou apagar e a gente vai continuar aqui do lado também. Primeiro, eu vou explicar as condições. Para existir uma transformação, né, ela precisa seguir uma série de condições. São 3 condições. Então, o que ela precisa seguir? Que, por exemplo, T de U mais V, a transformação de U mais V, ela tem que ser igual à transformação de U... Opa, esse Tzinho minúsculo aqui. Tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V. Beleza? Outra coisa que a gente tem, que é a transformação de lambda U é igual a lambda vezes a transformação de U. Eu recomendo vocês lembrarem bastante disso, dessas regrinhas, porque você não precisa delas para resolver prova. Eu digo, mas isso te economiza muito tempo e essa P2 é uma prova cansativa, porque são questões que elas demandam bastante tempo. Então você lembrar disso daqui, sempre disso, você vai estar à frente do pessoal porque você vai ter tempo, beleza? Ok. E a gente sabe também que a transformação de um vetor nulo do vetor nulo vai resultar no vetor nulo. Beleza? Então a transformação de um vetor nulo vai resultar em outro vetor nulo. Ok? Então a gente vai ter essas 3 condições que vocês precisam saber. E eu vou continuar naquelas regrinhas lá para ser uma transformação injetora, bijetora ou sobrejetora, beleza? Tá. Então, a gente tem essas 3 condições. E a gente também tem um negócio que a gente chama de núcleo. O núcleo, ele é denotado por Kerr, de Kernel, quem fez o teorema do núcleo-imagem. Então, o núcleo de T vai ser o quê? É igual às raízes. Vou chamar de raízes, tudo bem? Não é assim que se denota, usualmente, porém,
Eu vou chamar porque é mais fácil da gente estar entendendo, beleza? Então a gente chama o núcleo como se fossem as raízes desse transformador, beleza? Porque a gente vai pegar um vetor, aplicar esse transformador e ele vai retornar pra gente um vetor nulo, ok? É a mesma coisa que a gente, como se a gente estivesse fazendo em função, beleza? Então, núcleo quer dizer são as raízes do transformador. Opa, raízes do transformador. Então tá. Então a gente tem que QGT são as raízes do transformador, beleza. Então, você concorda comigo? Por exemplo, a gente já sabe essa condiçãozinha aqui, né? Que eu acabei de passar. Que a transformação do vetor nulo vai retornar pra gente o vetor nulo. Já aqui o que a gente quer? A gente quer pegar um vetor U. Quer pegar um vetor U e ele vai nos dar o vetor nulo também. Certo? Ok. Então, se a gente tem um vetor U que nos retorna o vetor nulo, então a gente teria basicamente como se fosse duas raízes, né? Tá. Então, mas aqui o vetor nulo a gente não conta como sendo uma dimensão, tá? Porque tudo tem que conter o vetor nulo. Então, se a gente tiver, por exemplo, um vetor U de U, a gente tem que esse núcleo ele vai ter a dimensão 1, beleza? Se a gente tiver dois vetores linearmente independentes de U que nos dê o vetor nulo, então a gente tem que o núcleo, a dimensão do núcleo é 2. Se a gente tiver três vetores linearmente independentes que estão no núcleo, que retornam o vetor nulo, então o núcleo vai ter três dimensões e assim por diante, beleza? Ok. Mas vocês concordam comigo que para uma função ela ser injetora, todos os vetores, todos os elementos que a gente pega aqui, inclusive o vetor nulo, eles têm que dar um elemento diferente, né? Um elemento diferente aqui. Então a gente tem que se a dimensão do núcleo, se tem vermelho aqui, então se dimensão do núcleo, que é carry de T, beleza? For maior que zero, a gente tem que ela não pode ser injetora, né? Não pode ser injetora. Injetora. Ok. Por quê? Porque a gente já vai ter o vetor nulo associado ao vetor nulo. Então, se a gente pegar outro vetor e associar ao vetor nulo, a gente vai estar fazendo meio que isso daqui. A gente vai estar como se fosse fazendo isso daqui. Vamos? Com a suposição aqui a gente tem um vetor nulo. Como se a gente estivesse associando os dois valores aqui, os dois valores, o 1 e o vetor nulo, ao mesmo vetor, que seria o vetor nulo aqui também, por exemplo. Beleza? Deu para pegar? Deu para pegar porque a dimensão do núcleo não pode ser maior que zero se ela for injetora. Então, logo, se ela não pode ser injetora, então logo ela também não pode ser bijetora, tudo bem? Se acontece isso. Ok. Então bora lá.
Comprei canetão novo, gente. Bora lá. Beleza, então, por enquanto, dessa coisa de domínio, imagem, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui pra vocês, mas eu acho que seria só isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Então é basicamente isso. E vocês lembram como a função pode ser sobrejetora, né? Se a se a dimensão da imagem, por exemplo, se a dimensão da imagem for igual à dimensão de V, né? A dimensão do contradomínio. Então, para ser sobrejetora, é sobrejetora então isso daqui eu acho que vocês lembram, que se é sobrejetora, a dimensão da imagem tem que ser igual à dimensão do espaço vetorial que a gente está transformando. Então, beleza. Então, nessa questão de núcleo e imagem é basicamente isso por enquanto. Então vamos apagar aqui tudo e a gente vai mostrar, né? Eu peguei um exemplo. Nossa, eu passo para vocês. Foi de um canal de uma professora da Universidade Estadual da Bahia, que ela explica uma questão, ela explica super bem, então eu recomendo o canal para vocês. Então, ela explica uma questão de núcleo e imagem. Eu vou pegar essa questão aqui para vocês e vou resolver, para vocês tentarem entender um pouquinho melhor, beleza? Na outra aula eu não estava focado tanto em resoluções, só que nessa daqui eu vou mostrar alguma coisinha, vou mostrar uns exemplos para vocês conseguirem enxergar melhor o que está acontecendo, beleza? Tá. Então deixa eu pegar aqui no papel. Cadê o papel que eu tinha deixado? Aqui. Ah, tá aqui. Então eu deixei a questão. Tá. Então a questão é determinar o núcleo e a imagem da transformação Então, eu vou ensinar duas formas. Uma forma para ser mais rápida, para a gente já calcular a dimensão, beleza, da imagem. E outra forma para a gente achar, basicamente, o que está acontecendo aqui, né? A gente já acha os vetores da imagem, beleza? Então, transformação... Opa. Isso daqui é uma transformação do R3 para o R2. A transformação
T de x, y, z é igual a 2x menos y mais z 3x mais y menos 2z. Tá. Então é basicamente o que a gente vai ter. A gente tem esse esqueminha aqui. 2 menos 1 e 1. 3, 1. Opa, vou colocar menos 1 de novo. 3, 1 e menos 2. Beleza? A gente tem esse transformador. E a gente vai ter que ele multiplicado por x, y, z, né? Que é esse vetor. Beleza? Então, isso aqui só está representando basicamente isso. Então tá. Vocês concordam? Para a gente achar a dimensão do núcleo, a gente vai estar tendo que associar ele ao vetor nulo, beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se está gravando tudo bonitinho. Está gravando. Então, o que está acontecendo aqui? O que a gente tem que está acontecendo aqui? Quando é núcleo, a gente tem que essa igualdade vai ser igual a 0, 0, né? Beleza? Porque é uma transformação da R3 ao R2. Ok. Então a gente vai ter esse sisteminha onde 2x menos y mais z é igual a 0. E a gente tem aqui os 3x mais y menos 2z igual a 0. Ok? Se a gente somar essas duas linhas do jeito que está, a gente vai ter que 5x igual a menos z. Opa! 5x menos z igual a 0. Portanto, z igual a 5x. Ok? Então a gente já achou o z em função de x, né? Então se a gente trocar aqui em cima, a gente vai ter o quê? 2x menos y mais 5x igual a 0. Portanto, a gente tem que y é igual a 7x. Então, a gente vai ter o núcleo de t dessa forma aqui. Então, a gente tem que quer de t vai ser dessa forma aqui. É igual a x 7x e 5x. Beleza? Portanto, então a gente pode isolar esse x, vai ficar de qual maneira? Se a gente tirar esse x aqui de dentro. Opa. Beleza, tá gravando ainda. Desculpa, gente, vocês estão bem? O celular caiu. Mas é isso. Então a gente pode isolar esse x e tirar, né? Então a gente tem que quer de t, que é o núcleo de t, vai ser igual a x vezes 1, 7, 5. Beleza. Então, no núcleo de t não está contidos os vetores paralelos a esse vetor, ok? Então a gente tem que a dimensão do núcleo de t é o quê? Din quer de t igual a 1.
Porque tem um vetor associado ao núcleo, ok? Beleza? Agora, como que a gente faz para achar a imagem? A imagem, basicamente, são os vetores que geram esse espaço R2, não é? Tá, beleza. Eu vou ensinar aqui para vocês a primeira forma que a gente pode fazer e a segunda forma. A gente pode escrever, por exemplo, T como combinação linear como essa combinação linear aqui. A gente tira x, vai ser 2 mais y menos 1 e 1 mais z um e menos 2. 1 e menos 2. Beleza? A gente pode escrever como essa combinação linear aqui, né? Só que o que a gente vai ter? Que são 3 vetores. Beleza? São 3 vetores de 2 dimensões. Então a gente tem que um desses vetores pode ser escrito como combinação linear de outros dois, né? Beleza. Então, por exemplo, esse vetorzinho aqui, a gente pode escrever ele como sendo, sei lá, 1 e menos 2. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Tá, vamos colocar 1 e menos 2 aqui. 1 e menos 2, escrito como alfa 2 e 3 mais beta menos 1 e 1. Ok? Então a gente pode fazer esse sisteminha. Então a gente tem que 1 é igual 2 alfa mais menos, quer dizer, 2 alfa menos beta e menos 2 igual a 2 alfa menos beta, menos 2 é igual a 3 alfa mais beta. Então a gente soma os dois, a gente tem que alfa é igual menos 1 quinto. Se a gente tem que alfa é igual a menos 1 quinto, a gente vai ter 2 quintos, menos 2 quintos, mais... Então, a gente tem que beta é igual a 7 quintos. Beleza? Menos 7 quintos. Que o menos com menos fica mais certinho. Então a gente vai chegar a esse resultado aqui. Ok? Dá esse resultado mesmo? Ah, dá. Certinho. Então a gente vai chegar a esse resultado aqui. É isso mesmo. Tá. Então a gente chegou a esse resultado, então a gente pode escrever, por exemplo, aqui em cima, como x 2, 3 mais y y menos 1, 1 mais z vezes menos 1 quinto, menos 1 quinto vezes a, menos 7 quintos vezes menos 1, 1.
Beleza? A gente pode escrever dessa maneira aqui. Então a gente tem que a imagem... Quantos vetores associados à imagem que a gente tem aqui? 1, 2. Esses dois são os mesmos, né? Então a gente tem que a dimensão da imagem... imagem igual a 2. Beleza? E a dimensão do núcleo de T, quer de T, é igual a 1. Então, o que a gente vai ter também? Que a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é igual a 3. 3 é o quê? A dimensão do domínio, né? A dimensão do domínio. Então, essa igualdade aqui ela sempre vai valer, beleza? Que a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo vai ser igual à dimensão do domínio. Beleza? Só voltando aqui, que eu tinha esquecido de passar a segunda forma que eu tinha prometido, né? Então tá bom. A segunda forma que eu tinha prometido para a gente descobrir a dimensão da imagem, como seria? Essa aqui, no caso, ela seria a matriz de transformação. Vocês concordam comigo? Essa aqui ela seria a matriz de transformação. Então, se a gente fazer uma transposta dessa matriz de transformação, com um Tzinho aqui, o que a gente vai ter? A gente tem esses termos aqui, 2 e 3, 2 e 3, menos 1 e 1, 1 e menos 2. Beleza? Então a gente vai ter essa matriz, sendo a matriz de transformação transposta. O que você percebeu? Lembra os vetores que a gente tinha? Agora eles não estão alinhados, separados em colunas? Pra gente saber se essa matriz, a dimensão dessa matriz, no caso, quer dizer, a gente pode escalonar, fazer aquela triangulação de Gauss, né? Eu acho que vocês devem lembrar. Então a gente vai escalonando. Então, por exemplo, se a gente multiplicar essa linha por 2 e somar com essa, a gente mantém a primeira linha, né? Aí a gente multiplica essa daqui por 2 e soma. Então a gente vai ter menos 2 mais 2, 0. 2 mais 3, 5. Beleza? Aqui agora a gente vai multiplicar por menos 2, tudo bem? Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 mais 3, 7. Ok? Tá. Aí depois a gente pode escalonar de novo. Se a gente, por exemplo, multiplicar essa linha por menos 5 e essa linha por 7, e a gente somar as duas, a gente vai ter algo do tipo 2 terços. A gente vai manter essa linha 0 e 5, porém a gente consegue eliminar e vai ficar 0 e 0. Ok? Então, a dimensão, no caso, vão ser quantas linhas vão sobrar aqui sem que os termos dela sejam 0, tudo bem? Então, a dimensão nesse caso, da imagem
igual a 2. Que foi a mesma resposta que a gente tinha chegado, né? Tá bom. Mas isso funciona para qualquer transformador? Sim. Vai funcionar para qualquer transformador. Quando uma questão ela pede só a dimensão da imagem, você não precisa fazer aquele esqueminha todinho, né? Porque eu creio que é mais demorado. Ainda porque a gente utilizou como uma combinação linear de um sisteminha de 2x2. Então um sisteminha mais de boa, né? Mas se fosse um sisteminha, por exemplo, de 4 variáveis, ia ser já mais chatinho. Então, por exemplo, eu vou ter essa matriz 3x3, vou colocar aqui uma matriz, aqui é uma matriz genérica, tudo bem? Matriz de transformação G, por exemplo. Uma matriz de transformação G, vou colocar como ela sendo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok? Tá. Então a gente pode transpor essa matriz, vai ficar dessa maneirinha aqui. BGH ABCD, então DV. Opa. EFG, G, H, D, C, B, aqui E, F. Então vai ser algo do tipo, né? Se na hora de escalonar, por exemplo, a gente tiver algo do tipo, a gente vai escalonar, se a gente tiver algo do tipo ADG, então 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? A gente vai ter algo do tipo. Então quer dizer que a dimensão da imagem dessa G, a gente tem que dim IM de G é igual a 1, tudo bem? Se ficar duas linhas de 0 aqui embaixo, a gente só vai ter uma linha fixada, a gente tem que a dimensão da imagem dela é igual a 1. Beleza? O que isso quer dizer? Que nesse transformador aqui, esse transformador G, ele está projetando todos os seus vetores paralelos, tudo bem? Então, vai ter apenas uma dimensão. Então, quer dizer que esses três vetores eles são linearmente dependentes. Agora, se eu tiver, por exemplo, escalonar e ficar, sei lá, um H aqui. Aqui agora vai ter duas dimensões. E quer dizer o quê? Que esse transformador, eles estão jogando todos os vetores transformados para um plano, beleza? E assim por diante, ok? Agora eu vim estar explicando um pouquinho sobre a mudança de base, né? Tá explicando o que é mudança de base, o que a gente está fazendo. Tá. Vocês lembram que a gente tinha, nos exemplos anteriores, a gente tinha um transformador que ele pegava um vetor de U e associava a V, né? E associava a um vetor de V. Então a gente tinha esses dois espaços vetoriais. O espaço vetorial U levando o espaço vetorial V. Beleza? Então a gente tem que essa matriz de transformação, vocês concordam comigo? Essa matriz de transformação, ela vai pegar os vetores da base U, e levar a V, né? Então ela é uma transformação de U para V, beleza? Então a gente tem essa denotação, quando a transformação ela vai de U para V. Ok. Opa, então galera, voltei aqui depois, eu vim fazer uma errata na videoaula, né? Que eu tinha feito uma anotação errada. Eu tinha considerado um transformador
um transformador como se ele levasse de U para V. Porém, no início da aula, a gente colocou U como sendo domínio, né? Então, o espaço vetorial U sendo domínio da transformação e o espaço vetorial V sendo contradomínio. Domínio. E é bom até eu explicar o que está errado nessa notação, né? Então, U e V são espaços vetoriais, tudo bem? A transformação ela é feita entre bases, ela não é feita entre espaços vetoriais. E essas bases podem gerar os espaços vetoriais. Então, se eu tenho uma base de U, no caso, então ela é uma base geradora de U, tudo bem? É uma base que gera U. Então, basicamente, o correto seria o quê? Então, vamos colocar aqui como se eu tenho uma base E que gera o espaço vetorial U vetorial U e uma base que gera uma base E que gera o espaço vetorial U e uma base D que gera o espaço vetorial Vamos ver. Qual é a diferença entre base e espaço vetorial, né? A base, ela consegue gerar esse espaço vetorial. Por exemplo, no V3, a gente tem infinitas bases que geram esse espaço vetorial V3, tudo bem? Então a gente pode estar fazendo uma transformação do V3 para o V3. Então a gente pode pegar uma base distinta que gera o V3 para outra base distinta que gera o V3, tudo bem? Então fez um sentido? É basicamente isso. Em vez de eu usar essa notação transformação de U para V, eu teria que utilizar a notação transformador de E para D, tudo bem? Sendo a inversa desse transformador, como ele leva os elementos do contradomínio para o domínio, a gente tem uma transformação de D para E. Fechou? Então é basicamente isso que eu tinha errado. Eu tinha colocado como os espaços vetoriais associados, porém a gente só pode associar um transformador levando de um para o outro bases, tudo bem? Então o transformador ele leva de uma base para a outra. Fechou? Então é basicamente isso. Valeu! Porém, vocês lembram comigo que eu falei que transformação nada mais é do que uma função, né? Que a gente já conhece. Então ela tem todas as características de uma função. Então a gente pode ter, por exemplo, um inverso aqui. Quando a gente inverte uma função, a gente, em vez de levar os elementos do domínio para o contradomínio, a gente faz o contrário, né? A gente leva os elementos do contradomínio para o domínio. Então a gente vai ter algo do tipo assim. Então, T a menos 1. Beleza? Então quando a gente inverte, quando a gente tem uma T a menos 1, essa T a menos 1, ela vai levar os vetores de V para U, beleza? Então, do contradomínio pro domínio. Então, só mostrando que se a gente inverte esse transformador, ele faz esse efeito de levar... Ele troca essas bases de lugar, tudo bem? Tá.
Então, o que está acontecendo com o transformador? Eu vou pegar um vetor de U, por exemplo, um vetor de U. O vetor de U é esse... Um vetor de U não. Um vetor de U é esse vetor Uzinho aqui, beleza? Ele passa pelo transformador. Vai colocar que ele passou pelo transformador. Ele pode virar, por exemplo, esse vetorzinho de V aqui. Então, quando ele passa por um transformador, não quer dizer que esse vetor de U ele vai virar o mesmo vetor de U nessa base aqui. Tudo bem? Ele pode ter uma distorção nisso. Ele pode virar totalmente outro vetor, beleza? Agora, na matriz de identidade, que a gente já conhece o que é a matriz de identidade, né? Então vou apagar aqui em cima, essas coisinhas aqui. Então a gente já sabe que a matriz de identidade que a gente conhecia, ela era denotada por uma matriz I, que era igual 1, 1, 0. Vou colocar um espaço de 3 dimensões, tudo bem? Uma matriz 3x3. Então a gente tinha que a matriz de identidade era essa matriz aqui, onde todos os elementos da diagonal principais, da diagonal principal era igual a 1 e o restante dos elementos é 0, tudo bem? Então a gente tem que essa matriz de identidade. Tá. Só que a matriz... E se eu falar para vocês que a matriz de identidade, ela na real, ela não é só isso, tudo bem? A gente pode ter outras matrizes de identidades, só que com elementos totalmente distintos disso. Porque a gente tem que essa matriz de identidade, ela serve só para vetores da base canônica à base canônica. Por exemplo, se a gente multiplicar qualquer vetor da base canônica, por exemplo, um x, y, z, x, y, z, ela vai retornar para a gente o quê? O mesmo vetor na base canônica. Vocês concordam comigo? Tá. Agora, se eu efetuar uma mudança aqui uma mudança de base dentro, por exemplo, eu posso ter a matriz de identidade que, em vez dela mudar da canônica para a base canônica, ela muda da canônica para uma base B, por exemplo. Ok? Então a gente vai ter que essa matriz aqui, ela vai ter que mudar. Então, vamos colocar a matrizinha genérica A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então a gente vai ter uma matriz desse tipo aqui, tudo bem? E ela vai estar jogando para a base B, então a gente vai ter algo do tipo aqui na base canônica, beleza? E aqui na base... Deixa eu tirar isso daqui igual. Aí a gente tem que o transformador ir de CAN para B é igual a B, C. Aqui eu já vou usar essa partezinha aqui de baixo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Beleza? Tá. Então, a gente vai ter basicamente alfa, beta e gama aqui na base B. Beleza? Tá, o que está acontecendo aqui? Por esse transformador e seu identidade, a gente não alterna esse vetor, beleza? A gente vai ter esse vetorzinho aqui, por exemplo, um vetor da base canônica, chamar de um vetorzinho W da base canônica. E ele vai transformar para a gente no mesmo vetor. Só que as coordenadas dele, agora a gente tem o vetor W
na base B. Só que é o mesmo vetor. É o mesmo vetor, ele tem o mesmo... ele vai ser basicamente o mesmo vetor. Só que as coordenadas desse vetor vão mudar, tudo bem? Vão mudar por quê? Porque eles estão em bases diferentes. Só que o vetor continua sendo o mesmo, ele não alterna o vetor. O vetor é o mesmo, porém com coordenadas diferentes. Porque essa base, na realidade, por exemplo, eu tenho... Vou apagar aqui agora de baixo. A gente entendeu que o transformador ele tem a capacidade de alternar esse vetor, certo? Ele vai mudar o vetor. Ele pode continuar sendo o mesmo, mas também pode mudar o vetor, beleza? Já a matriz de identidade, ela não muda o vetor. Por exemplo, eu tenho a base canônica aqui, JK. E JK. Essa aqui são os vetores da base canônica. Fiz pequenininho aqui, mas acho que dá para enxergar. Agora, se eu pegar numa base B, eu posso ter os vetores, por exemplo, dessa maneira aqui. Não formando 90 graus entre si, porém, todos linearmente independentes, certo? Então você concorda comigo que as coordenadas, por exemplo, de um vetor aqui, e um vetor que ele vem... Pegar em azul. As coordenadas de um vetor que ele vem daqui até esse ponto aqui até esse ponto, considerando que esses dois aqui em azul são os mesmos vetores, as coordenadas aqui vão ser diferentes das coordenadas aqui, tudo bem? Então é basicamente isso que eu quero mostrar, que se você multiplica um vetor pela identidade, ele não muda. Ele não muda, beleza? Tá. Tá. Então... Outra coisa que eu pulei, que basicamente a gente tinha... Já mostrei pra vocês o que é identidade, né? Já eu vou te mostrar como montar um vetor de identidade. Tá. A gente tem que o transformador... o transformador que a gente tinha lá desde o começo. Que é um transformador que ele vai de uma base U para uma base V. Beleza? A gente vai ter que multiplicar ele por um vetorzinho aqui, um vetorzinho U da base U. E ele vai resultar pra gente o quê? Um vetorzinho V na base V. Fechou? Ok. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está efetuando essa multiplicação desse jeito aqui, ó. A gente pega do final e... joga pra cá. Se concorda comigo? Que esse vetorzinho de U vai entrar aqui e vai sair como V, não vai? Então é basicamente assim que a gente faz a multiplicação. Tá. Agora eu quero saber entre... A gente já mostrou que tem inversa, né? A gente mostrou que tem inversa. Porém, também tem composto no transformador? Também tem um transformador composto? Sim, a gente vai ter uma composta. A gente, por exemplo, a gente pode ter o transformador vai G, que ele vai de R para U, beleza? Então ele pega os elementos de uma base R e transforma em uma base U. Então, na minha composta, por exemplo, G de T, como seria? Ok? Quero saber como vai ficar a minha composta G de T, Game of Thrones. Então, basicamente, a minha composta G de T seria multiplicando esse... Eu vou fazer mais fácil. Vou deixar a minha composta T de G.
porque aí eu não preciso ficar alterando. Linha composta T de G. Beleza? O que eu posso fazer aqui? Se eu pegar o T de U V e multiplicar pelo G de RU, vocês lembram que eu falei? Eles sempre vão começar de trás, vão dar de trás para frente, beleza? Então, a gente vai começar aqui nesse vetor associado a R. A gente vai pegar um vetor associado a R e transformar ele em U, né? Depois a gente vai fazer isso daqui. Então aqui meu vetorzinho já está em U. E aqui entra um vetor em U e transforma em V. Então basicamente a gente pode eliminar esse passo aqui, ó. Esse passo. Que ele transforma em U, só que depois ele pega de U e transforma para outra base. A gente pode eliminar esse passo. Então a gente tem que a composta de T de G, a Toguro, a composta de T de G vai ser igual uma mudança de base de R para V. Beleza? Ele vai mudar a base de R para V. Deu para entender? Então o que está atrás vai acabar caindo aqui na frente e o que está aqui no começo vai acabar caindo para trás, tudo bem? Fez sentido? Beleza. Então a gente sempre vai fazer esse caminho, tá? Então, a composta seria a multiplicação de dois transformadores, só que eles precisam ter essa base, a primeira e a última aqui, base em comum para a gente fazer essa multiplicação, tá? Para a gente poder cortar as duas. Então, fez sentido? Beleza. Então, você já sabe que tem inversa, tem composta. Ok. Então, vou ensinar para vocês agora como que a gente faz a matriz de mudança de base, né? Matriz de mudança de base. Então, vou ensinar para vocês fazerem a identidade em outra base. Ok. Então, eu tenho a base canônica, que é dada pelos vetores. Base canônica, que ela vai ser dada pelos vetores 1, 0 e 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Ok? E eu também vou ter uma base B, que é dada pelos vetores geradores como sendo 1, 1, 1, 0, 1, 1, e 0, 0, 1. Fechou? Então tá bom. Tá. Então a gente vai querer mostrar os elementos. A gente vai querer mostrar os elementos da base canônica. A gente vai pegar da base canônica e transformar eles na base B, beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente deixa em evidência os vetores da base canônica. Como 1, 0, 0 vai ser igual alfa 1
alfa 1 vezes 1, 1, mais beta 1 vezes 0, 1, 1, mais gama 1 vezes 0, 0, 1. Beleza? Tá. Aí agora a gente pega o segundo elemento, que seria 0, 1 e 0. 0, 1 e 0. Eu vou deixar aqui bonitinho. 0, 0, 1. Então a gente tem, que vai ser igual a alfa 2 vezes 1, 1, 1, mais beta 2 vezes 0, 1 e 1, mais gama 2 vezes 0, 0 e 1. Beleza? E assim por diante. Vem aqui, alfa 3, 1, 1 e 1, mais beta 3, 0, 1 e 1, mais gama 3 vezes 0, 0 e 1. Beleza? Então qual vai ser a matriz de identidade? Que ela vai transformar os vetores da base canônica para a base B. Então a gente vai ter uma matriz de identidade aqui, que ela vai transformar os vetores da base canônica para a base B, beleza? Aqui eu acho que não vai ter... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, vou colocar em vermelho. A gente vai ter esse vetorzinho aqui I da base canônica para a base B vai ser igual. A gente pega os coeficientes que a gente tem, a gente vai escrever esse vetor da base canônica como combinação linear dos vetores da base, os vetores geradores da base B, né? Então a gente vai pegar os vetores geradores da base canônica e escrever como combinação linear dos vetores de B. Ok? Então a gente vai pegar os coeficientes dessas combinações e colocar em coluna. Então a gente vai ter alfa 1, beta 1, gama 1. Agora a gente tem alfa 2, beta 2, gama 2. E a gente tem alfa 3, beta 3 e gama 3, beleza? Então, essa aqui vai ser a matriz de mudança de base. A matriz identidade da base canônica para a base B, tudo bem? Tá. Então, no que vai importar essa base... Vamos supor que a gente já fez a conta aqui. Vai dar... Deixa eu ver quanto vai dar aqui. Menos beta 1, 1, menos 1. Então a gente vai ter, por exemplo, alfa 1 e beta 1 como sendo 1 menos 1. 1 menos 1 e 0. Ok? Tá. Deixa eu ver outra. Então a gente vai pegar então vai ser 1 menos 1. Beleza. 1 menos 1. E aqui vou deixar 0. E aqui a gente tem 0, 0 e 1. 0, 0 e 1.
Essa aqui vai ser nossa matriz de identidade da base canônica para a base B. Beleza. Então, agora se eu quisesse, eu tenho um transformador. Você concorda? Vou apagar tudo aqui certinho. A gente já tem a matriz de identidade da base canônica para a base B. Agora eu quero mudar, né? Quero pegar um transformador que está indo de uma base para outra e mudar essas bases. Então, por exemplo, eu tenho um transformador que ele vai da base B para a base C. Tem um transformador que ele vai de uma base B para uma base C. E eu quero esse meu mesmo transformador, esse daqui eu já tenho. Eu quero esse meu mesmo transformador, ele indo da base B para da base canônica para a base C, tudo bem? De boa. Então, o que eu faço? Você concorda comigo que qualquer matriz que eu mudo, qualquer vetor que eu multiplique ele pela identidade, ele vai continuar sendo o mesmo vetor, certo? Se tem essa mudança de base, ele só vai mudar as coordenadas. Então, agora o que eu tenho que fazer aqui? Se eu multiplicar, você concorda comigo? Se eu efetuar essa multiplicação, T opa, T de BC vezes identidade de canônica B. Lembra o que a gente faz? A gente corta esses dois aqui, se eles são idênticos. Então a gente vai cortar. Então a gente vai ter que, como a gente está multiplicando pela identidade, o transformador não muda, ele continua sendo transformador. Então a gente vai ter essa igualdade aqui. T de canônica para a base C. Beleza? Então a gente cortou. Faz esses cortes aqui no B. O canônica vem para frente e o C vai para trás. Quando a gente multiplica pela identidade, a gente tem que o T continua sendo T, beleza? Agora, se a gente multiplica dois transformadores, a gente vai ter uma transformação composta. Ok? Então é basicamente isso, por enquanto, na parte de mudança de base. Salve, rapaziadinha, agora voltei. Vou estar falando sobre a última parte, né? Essa parte de autovalores e autovetores. Tá. A gente vai ter o transformador T, tudo bem? Um transformador T de AB, ele é daquele jeito lá, A, B, C, D. Um transformador 2x2, beleza? Ok. A gente tem que esse transformador em alguma base, ele vai poder ser representado de uma forma que os elementos dele sejam diagonais. Então a gente vai ter T, por exemplo, de uma base C para B, a gente tem que os elementos dele podem ser diagonais. X e Y, por exemplo. Z. E por que a gente precisa saber isso? Porque isso facilita bastante. Imagina você tá programando alguma coisa e você tem uma matriz gigantesca, uma matriz, sei lá, uma matriz 10 por 10, por exemplo. Então você vai ter que ficar multiplicando cada elemento com cada elemento, certo? Então é uma coisa muito trabalhosa, né? Então a gente pode transformar essa matriz em diagonal para ela ficar uma coisa mais simples, para a gente conseguir ficar multiplicando mais fácil e tá usando isso, sabe? Então a gente tem que achar uma base onde esse transformador ele seja diagonal, beleza? E como a gente faz para achar essa base? Aí que a gente vai entrar naquela relação de polinômio característico, autovalores e autovetores, tudo bem?
Então, como são matrizes semelhantes, são duas matrizes iguais, só que elas estão em bases diferentes, a gente tem que o determinante dessas duas matrizes tem que ser iguais, tudo bem? Beleza, vamos... Cadê o apagadorzinho? Então tá bom. E como a gente determina um alto valor, um alto vetor? A gente vai ter dessa maneira aqui. Tem um A menos lambda, B, C e um D menos lambda, tudo bem? A gente vai ter que calcular o determinante dessa... A gente vai fazer os cálculos do determinante e vai igualar ele a zero, tudo bem? Então, por exemplo, se a gente fizer o determinante dessa matriz, a gente teria que seria A menos lambda vezes D menos lambda menos CB, né? Então, isso igual a zero. Então, os valores que a gente achar aqui, os lambdas que a gente acha, por enquanto a gente só está trabalhando nos números reais, tudo bem? Então, eles vão ter que ser números reais. Na P3 a gente já vai trabalhar com números complexos, mas por enquanto a gente só está trabalhando com números reais. Então, esse lambda, por enquanto, ele precisa ser um número real, beleza? Então, ele precisa ser um número real que satisfaça essa equação aqui, tudo bem? Então, a gente vai achou os autovalores. Então, a gente achou os autovalores. Beleza. Vamos supor que a gente achou os dois autovalores aqui que a gente tem, que é... Achou esses autovalores. O que a gente precisa fazer agora? A gente quer achar os autovetores agora. O que é autovetor? Autovetor, eles seriam os vetores associados a essa matriz aqui, que ele mudaria para aquela base diagonal. Então seria a matriz dos autovetores, ela é uma matriz de mudança de base do transformador T para o transformador T diagonal, beleza? Então a matriz dos autovetores é basicamente uma matriz de mudança de base. Ela vai mudar dessa base aqui para uma base diagonal, tudo bem? Que vai facilitar para a gente esse processo. Tá, então a gente achou os dois autovalores aqui. Então primeiro a gente vai usar o lambda 1, beleza? Vai usar o primeiro autovalor aqui. Tá. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia com o núcleo, lembra? Para achar a dimensão do núcleo. Então a gente vai multiplicar, por exemplo, um xy aqui. A gente vai multiplicar por um xy e igualar a zero. Ok? Mas depois que o autovalor já for colocado aqui, beleza? Então a gente vai multiplicar e achar. Então, a gente vai achar a dimensão. Lembra que a gente acha o vetor de dimensão lá do núcleo? E beleza e tal. Então a gente vai achar a dimensão desse autovalor. Uma suposição, eu vou falar que a primeira dimensão que a gente achou, isso daqui é um exemplo, tudo bem? A primeira dimensão que a gente achou foi menos 2 e 1, ok? Tá, aí no outro autovalor associado, eu acho, sei lá, uma dimensão como 1 e 1, beleza? Então os dois são linearmente independentes e são dois autovalores distintos, então essa matriz ela pode ser diagonalizável. Por quê? Estou passando bem por cima aqui, mas porque o que ela precisa para ser diagonalizável, beleza? Ela vai precisar que a multiplicidade algébrica de lambda seja igual à multiplicidade geométrica de lambda.
Você fala, ah, tá, mas Pepe, o que significa isso? Multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica. Não estou entendendo nada do que você está falando. Então tá, a multiplicidade algébrica nada mais é do que a multiplicidade algébrica nada mais é do que a dimensão do espaço gerado pelo núcleo desse alto valor, tudo bem? Então, por exemplo, se eu achar dois vetores aqui, esse alto valor, eu vou achar dois vetores aqui, então 2 e 4, x mais y menos 1 e 1. Então, eu achei dois vetores linearmente independentes. Então, a multiplicidade algébrica desse meu alto valor, ela vai ser 2, tudo bem? E assim por diante, se eu tiver três vetores linearmente independentes, multiplicidade algébrica 3. Então, esses vetores aqui que a gente vai mudar são os vetores que formam o núcleo do transformador, depois da gente colocar o alto valor aqui, beleza? Tá fazendo sentido? Tá. Então são os vetores que geram o núcleo, tudo bem? O núcleo desse meu transformador. E a multiplicidade geométrica? O que é a multiplicidade geométrica? Por exemplo, lembra que a gente tinha o polinômio característico? Eu vou colocar até aqui de novo. A gente tinha aquele polinômio característico sendo A menos lambda vezes B menos lambda. B não, D. Desculpa. D menos lambda menos CD, né? CB. Menos CB. Isso daqui é igual a zero. Ok. Então a multiplicidade geométrica é quantas vezes essa raiz aparece. Por exemplo, se o lambda aqui for 3, o lambda for 3 e 3, estiver em duas raízes e essas raízes forem iguais. Então vai ser uma raiz dupla, certo? Então a gente tem que a multiplicidade geométrica de lambda é 2. Se for uma raiz tripla, multiplicidade geométrica 3. Então a gente tem que checar isso para cada alto valor associado a essa transformação, beleza? Então, para ela ser diagonalizável, então todos os lambdas, sem exceção de nenhum, precisa ter essa igualdade verdadeira. Ok? Então, todos os lambdas precisam ter essa igualdade verdadeira. Fechou? Tá. Então, se isso for satisfeito, a gente tem que, sim, é uma matriz diagonalizável. Beleza, então a gente já achou uma matriz diagonalizável. Fechou? Tá. E os vetores que a gente achou, os vetores que a gente acha como sendo os vetores que formam o núcleo do transformador com os autovalores associados, a gente tem que eles são os vetores que formam a matriz de mudança de base, como eu já falei, da base que o T se encontra para a base onde T é diagonalizável, beleza? Então, os autovetores associados, a gente tem que, vai ser o quê? Tá, então, se eu escrevo a matriz diagonalizável, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Deixa eu montar um pouquinho antes que eu já ia pular a etapa. Se eu escrevo a matriz diagonalizável, vou escrever como os autovalores. Então, lambda 1 e lambda 2. 0, 0. Isso daqui seria a matriz diagonal que representa o T. Matriz D, diagonal. Então, a gente vai ter que os autovalores vão estar nas diagonais, beleza? Porém, na matriz de mudança de base, que eu vou chamar de uma matriz M, a gente tem os autovetores associados. E se a gente coloca primeiro esse autovalor aqui, na primeira coluna, a gente colocou ele. Então a gente vai ter que colocar o autovetor associado na primeira coluna dessa matriz de transformação, beleza?
Então, a ordem importa, a ordem é muito importante nisso daqui. Então, é bem chatinho essa parte da matéria, porque você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, beleza? Então, a gente vai ter que pegar o autovetor associado a esse lambda 1 e tá colocando na primeira coluna. Ah, aí tem um alto valor, está aqui na coluna 2, na diagonal. Então, eu tenho que associar o autovetor que está associado a esse lambda 2, tenho que colocar ele aqui na coluna 2, beleza? Ok. Então, vou colocar como alfa e beta. E alfa e beta e gama e teta. Sei lá, teta. Gama e teta. Beleza. Então eu vou ter essa matriz minha dos autovetores. Eu vou apagar aqui em cima, beleza? Vou apagar aqui em cima, porém eu vou continuar explicando essa parte. Tá. Ok. Então, o que eu vou ter? Eu tenho que o núcleo quer o núcleo de T menos lambda vezes I, lambda 1 vezes I, vai estar me gerando o quê? Vai estar me gerando alfa e beta. Beleza? Aqui é a identidade lá antigona que a gente conhece, né? Não a outra identidade. É a identidade mesmo na base canônica. 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tudo bem? É aquela identidade. Só que aqui com a matriz 2x2, a gente vai ter a identidade assim. É, 1, 0 e 0. Se a gente multiplicar essa matriz por lambda, no caso, o que a gente vai ter? E a gente vai ter lambda 0, 0, lambda. Beleza? Então a gente vai ter isso no caso. Então se a gente pegar a matriz de transformação T e subtrair isso aqui, era aquela notação que a gente tinha antes, não era? Beleza. Então, só para ficar bem explicitado isso. Ok. Então a gente tem que o núcleo de T menos lambda vezes identidade vai formar esse alto valor, esse alto vetor associado ao alto valor lambda 1. Então, tudo bem? Tá. E o núcleo também. O núcleo de T menos lambda 2 vezes I vai nos retornar o alto vetor lambda teta. Beleza? Então é isso que a gente precisa saber. Para fazer uma matriz de mudança de base, a matriz de mudança de base é basicamente isso, tudo bem? São os autovetores associados ao alto valor, beleza? E a matriz diagonal é a matriz onde os autovalores são colocados na diagonal, beleza? Então é isso, não foge muito disso. Precisa lembra dessa regra aqui de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. Então, esse passo que a gente faz é basicamente tipo deixar uma coisa mais simples, beleza? Tá. Então agora eu quero provar para vocês que o determinante dessa matriz diagonal vai ser igual ao determinante da minha outra matriz, beleza? Tá. Então eu posso escrever, eu vou apagar aqui tudo certinho.
eu posso escrever a minha matriz diagonal, minha matriz lambda 1 e lambda 2, 0 e 0. Posso escrever ela como sendo o quê? Minha matriz de mudança de base, que seria alfa, beta, lambda, teta. Acho que é teta essa letra, né? Lambda, teta, vezes a minha matriz de transformação normal, que vai ser A, B, C, D, vezes o quê? Minha matriz de mudança de base inversa, ok? Inversa, então menos 1. Tá. Então a gente tem que essa matriz minha de mudança de base, ela vai ter um determinante, um det. Beleza? Ela vai ter um determinante det igual a n. Essa é a minha matriz, tudo bem? Só que essa aqui, ela vai ter um determinante igual a 1 sobre n. De boa? Vocês lembram de propriedade determinante? Então, se a gente multiplicar n vezes 1 sobre n, corta e corta, né? Então, a gente tem que o determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa matriz, beleza? Então, a gente tem essa propriedade. O determinante do transformador, da matriz de transformação, vai ser igual ao determinante da matriz diagonal. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem. A gente tem essa forma de denotar aqui. Porém, a gente também pode denotar do outro jeito, né? Sendo A, B, C, D igual ao quê? A alfa, teta, beta, alfa, gama, beta, teta, inversa, vezes a matriz diagonal vezes alfa, gama, beta, teta, normal. Então a gente pode escrever nossa matriz de transformação também desse jeito. Ó, perceba-se que mudou as ordens aqui. Aqui era inversa, aqui é normal. Aqui era normal, aqui é inversa. Tudo bem? A matriz dos autovetores. Ok. Então, o que a gente tem aqui? A gente também pode ter isso daqui elevado a n. A gente tem uma propriedade bem legal. Que essa matriz elevado a n é igual isso daqui elevado a n também. Então, se a gente for levar uma matriz a quinta, a sétima, a 70, a gente consegue fazer, achar o resultado dela por meio dessa continha aqui, beleza? Então, por enquanto, o que a gente tem para passar, eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se faltou alguma coisa.
Beleza, então. Beleza, então por enquanto é isso. É isso que a gente vai continuar com os operadores simétricos. O que são operadores simétricos? Um operador onde você coloca, por um exemplo, um T, um T de U, ele te devolve um lambda, um lambda U. Ele vai te devolver o mesmo vetor. Beleza? Então, isso é um operador simétrico, e para ser um operador simétrico, isso deve acontecer em todos os casos. A única coisa que pode variar é o lambda, pode acontecer em todos os casos. Então, o que a gente vai. O que a gente tem que seguir, né? A gente tem uma regrinha onde T de U, produto interno de T de U com V tem que ser igual o produto interno de U com P de V. Beleza? Tá. Então a gente sabe disso. Eu já vou adiantar para vocês, todo operador simétrico, toda transformação simétrica, ela vai ser diagonalizável também, né? Então já vou adiantar isso para vocês. E ela vai ter que seguir essa regrinha aqui. Beleza. O que a gente precisa também saber o que os operadores simétricos fazem, né? Então, esse lambda que está associado aqui, ó, ele também vai ser um alto valor desse operador T, tudo bem? Quando o operador é simétrico, claro. Então ele também vai ser um alto valor desse operador T. Então se a gente pegar, por exemplo, um T de U igual a lambda U, né? Que foi o que a gente tem lá em cima. Só que um T de V vai ser igual a μ vezes V. Beleza? Então a gente tem esse operador simétrico. Então, μ e lambda, eles vão ser autovalores desse operador. E qual propriedade a gente tem nos operadores simétricos, né? Então, a gente sabe que o autovetor representante... Eu vou colocar o autovetor, então a gente vou representar o autovetor por V lambda, beleza? Esse daqui é o autovetor, que a gente já viu o que é. O autovetor... Chamar de W lambda, beleza? Então, o autovetor representante a esse lambda aqui, em transformação, ele vai ser... Desculpa. Ele vai ser ortogonal ao autovetor representante ao outro autovalor. E assim em diante. Então a gente tem que todos os autovetores da matriz de mudança de base, da matriz M de mudança de base, beleza? Eles vão ser ortogonais entre si. Então vamos anotar aqui. Todos os autovetores da matriz de mudança de base mudança de base são ortogonais entre então todos os autovetores
da matriz de mudança de base são ortogonais. Não, os autovetores, todos os vetores da matriz de mudança de base, que no caso são os autovetores de T, tudo bem? Da matriz de transformação. Eles são os vetores da matriz de mudança de base, porém são os autovetores da matriz do transformador. Beleza? Então, Então a gente sabe que todos os autovetores eles vão ser ortogonais entre si. Então quer dizer que a gente consegue montar uma matriz de mudança de base ortonormal, né? Se todos são ortogonais, só a gente descer para a norma 1, a gente consegue montar uma matriz de mudança de base ortonormal. Faz sentido, não faz? Faz bastante sentido. Então a gente consegue montar uma matriz de mudança de base ortonormal. Tá. E o que a gente tem? Eu vou chamar essa matriz de mudança de base. Vou apagar isso daqui. Então vou chamar minha matriz de mudança de base, que é aquela matriz que tem os autovetores em coluna, beleza? De M. Então a gente vai ter essa igualdade aqui, ó. Se P é simétrico, a gente tem que M inverso vai ser igual à matriz transposta, beleza? Ok. E outra característica que a gente tem também, outra característica que a gente vai ter é que, por exemplo, se for uma transformação, se T for uma transformação do Rn para o Rn, considera o n um número finito, tudo bem? Um número finito. Então, se o T for uma transformação do Rn para o Rn, a gente tem que esse espaço é invariante, beleza? Porque ele vai estar, se a gente coloca U, ele vai estar devolvendo o mesmo vetor. Se a gente coloca V, ele vai estar devolvendo o mesmo vetor. Se a gente coloca sei lá o que, ele sempre vai estar devolvendo o mesmo vetor. Então o espaço ele não vai variar. Então não vai ter... Lembra aquela coisa que eu disse lá do... Na hora que eu comecei a apresentar transformador, que eu disse que quando o vetor passa no transformador, ele pode ser deformado, ele pode tipo, mudar o vetor. Então aqui não vai ocorrer essa mudança, beleza? Então é basicamente isso, essas propriedades que a gente precisa saber. Eu não sou muito bom para montar lousa, né? Só que dá para vocês irem anotando o que eu estou falando. Então, a gente precisa que essa igualdade, primeiramente... Cadê o canetão? Aqui. Então, primeiramente, a gente precisa que essa igualdade seja verdadeira para o operador ser simétrico. Então, a gente vai analisar isso, tudo bem? A gente pode descobrir os autovetores daquele modo tradicional que a gente tem, que foi o modo que eu acabei de passar, que você coloca L menos em toda a diagonal principal e calcula o determinante. Pode descobrir daquele jeito, não vai alterar os autovalores. Tá, então, depois você descobre esses autovalores, né? Aí com os autovalores, a gente vai descobrir também os autovetores. E a gente sabe que os autovetores, vou colocar aqui de novo, W lambda vai ser ortogonal a W mi, que também vai ser ortogonal a W gama. Beleza? Então a gente vai ter, e assim por diante. Se tiver quatro autovetores, todos eles vão ser ortogonais. E a gente pode fazer aquilo que a gente aprendeu na aulinha de Gram-Schmidt. Se eles são todos ortogonais, a gente pode transformar eles todos em ortonormais. E se eles são ortonormais, vai valer a regra, beleza? Então... Isso economiza bastante tempo, se a gente saber que o transformador é simétrico. E ele também, a gente sabe que ele é invariante. Ele não, caso ele for do Rn para o Rn, não vai variar o espaço, beleza? Então o transformador simétrico ele é invariante. Tudo bem?
Então, é basicamente isso que a gente precisa saber sobre os transformadores simétricos. E é isso, eu acho que a aula sobre a P2 acabou. Eu vou estar marcando um dia para resolver já as questões da P2 e da P1. Eu vou passar um forms também para vocês responderem quais são os assuntos que vocês têm mais dificuldade e para eu estar selecionando algumas questões, né? Mas beleza. É basicamente isso por hoje. E até mais. Talvez na P3 eu volte, se eu não... Uou. E como eu já disse, eu vou estar disponibilizando o meu Facebook. Está disponibilizando meu Facebook. Está com o nome Pedro Henrique e mais. Eu posso demorar para responder por conta que é um Messenger, mas eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Então é só me adicionar lá ou mandar uma mensagem que eu vou estar respondendo, ok? Então é isso, boa prova primeiramente e continue estudando. Tem um material bom, eu recomendo que vocês façam também questões. Façam bastante questões de prova antiga para ver como é cobrado o conteúdo, né? E eu vou estar marcando o dia certinho para a gente fazer aquela resolução de questões online, beleza? É nóis. Tchau, tchau.